O jogador mais injustiçado da história do futebol lá do canal Estandarte. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Como vou conseguir explicar que um jogador que marcou 422 gols em sua carreira, mais gols que Ronaldo Fenômeno, por exemplo, e isso tudo sem ser atacante, e que deu 356 assistências, bem mais que craques como Zico e Ronaldinho Gaúcho, nunca disputou uma Copa do Mundo? É até difícil de acreditar que, mesmo tendo participado de praticamente toda a trajetória dentro da seleção, antes das Copas de 2006 e principalmente 2002, tendo vencido 2 vezes a Copa América, em 1999 e em 2004. Inclusive, sendo camisa 10, ele nunca esteve na lista de convocação para uma Copa do Mundo. Seria Alexandre de Souza, mais conhecido como Alex, o jogador mais injustiçado da história? Como grande parte dos craques brasileiros, Alex começou pelo futsal. Habilidoso como era, se destacou nas quadras e aos 13 anos foi parar nas categorias de base do seu clube de coração, o Coritiba. Zico, o primeiro treinador de Alex no Coxa, disse: "Nos primeiros movimentos e chutes, já vi que tinha um craque sob meus cuidados." Após 4 anos e mostrando enorme qualidade na base do Coritiba, Alex chamou a atenção da comissão técnica da equipe principal. Ele foi chamado para completar um treino com os profissionais e não deixaram mais ele voltar para a base. Em menos de uma semana treinando com a equipe principal, ele já estreava profissionalmente pelo Coritiba, na vitória contra o Irati pelo Campeonato Paranaense. E logo no seu primeiro jogo, ele já deu a primeira do que seriam muitas assistências para gol que daria em sua carreira. Logo na sua temporada de estreia, ele foi eleito a revelação do Campeonato Paranaense de 1995 e foi essencial para o acesso do Coxa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Na penúltima rodada, em um clássico contra o Atlético Paranaense, ele marcou um golaço, além de dar uma assistência na vitória por 3-0 que decretou o acesso do Coxa. Ele inclusive se tornava na época o jogador mais jovem a marcar em um Atletiba. 2 anos depois, aos 19 anos, ele já vestia a camisa 10 e a faixa de capitão do time. Caramba, subiu muito de patamar ele. Com 15 gols marcados em 24 partidas disputadas. Corinthians e Palmeiras fizeram propostas para levar o craque para São Paulo, e Alex acabou decidindo ir para o time alviverde, pois na sua visão, seu estilo de jogo se encaixaria melhor na equipe do Palmeiras. Além disso, o time estava passando por uma reconstrução, e ele teria mais chances para conquistar o espaço deixado por Djalminha e Rivaldo, que tinham acabado de sair do clube. Em parceria com a Parmalat e custando em torno de 2,5 milhões de dólares, ele assina com o Palmeiras. Mas antes de se apresentar ao time, ele viaja com a seleção para a disputa do Mundial Sub-20, onde mais uma vez ele brilha. Na fase de grupos, a seleção bate a França, que tinha Henry, Anelka e Trezeguet no time. 3-0, e Alex, com uma linda jogada, foi o autor do primeiro gol da partida. Nas oitavas de final, o Brasil goleia a Bélgica por 10-0. Nossa, que taca foi essa? Alex foi o cara do jogo. Meu Deus! Além de dar 2 assistências, ele marcou 3 vezes, sendo 2 golaços, diga-se de passagem. Hat-trick e outro ainda dando fez uma assistências no goleiro belga. O Brasil marcou 25 gols em 4 partidas. Porém, acabou caindo para a Argentina por 2-0 nas quartas de final. De volta ao Brasil, Alex então se apresenta ao Palmeiras e seria treinado por Felipão, que assumiu o comando do time alviverde na reformulação da equipe. Em sua primeira temporada, Alex ajuda o Palmeiras a chegar à final do Campeonato Brasileiro, mas após 2 empates por 0-0 com o Vasco de Edmundo, que estava jogando demais, o título ficou com o time carioca por ter a melhor campanha. Em 98, o Alex cai um pouco de produção. O Palmeiras conquista a Copa do Brasil no primeiro semestre, porém o camisa 10 não vinha jogando como esperado e perde espaço no time. Aí começam a surgir as primeiras críticas ao meia. E no meio da temporada, após sofrer uma lesão em um treinamento, a diretoria o procura para comunicar sobre um possível empréstimo do camisa 10 ao Botafogo. E, para a alegria dos palmeirenses, Alex bate o pé e disse que não queria sair, que iria brigar por posição, mas que queria ficar no Palmeiras. E somente algumas semanas depois, em um jogo na sua cidade natal, contra o seu antigo rival, o Atlético Paranaense, Alex entra no intervalo e logo no primeiro lance decide o jogo para o Palmeiras. A partir dali, foi a volta por cima do craque, que começa a jogar muito, tanto que foi decisivo para o título da Copa Mercosul, se sagrando artilheiro da competição. Em setembro daquele ano, Alex foi convocado pela primeira vez para a seleção principal, estreando camisa 19, Vanderlei Luxemburgo, para um amistoso contra a Iugoslávia. A temporada de 1999 começa, e o principal objetivo do Palmeiras era claro:
vencer a Copa Libertadores. Alex ainda não era unanimidade entre a torcida e também para Filipão. Inclusive, começou alguns jogos da fase de grupos no banco de reservas, mas isso estava prestes a mudar. Nas oitavas de final, o Palmeiras volta a encontrar o Vasco, que era o atual campeão da competição. No jogo de ida no Parque Antártica, 1-1, e Alex sai vaiado de campo. Porém, na volta em São Januário, o meia deu a resposta que queria. Ele marca 2 vezes e o Palmeiras vence o time carioca por 4-2 de virada. A partir dali, ele assume o papel de um dos protagonistas do time. Na semifinal contra o River Plate, o Palmeiras precisava vencer o time argentino por 2 gols de diferença para chegar à final, após perder por 1-0 na Argentina. E Alex novamente decidiu. Ele novamente marca 2 vezes. Caraca. O primeiro gol, domina no peito na entrada da área e bate forte Que de perna golaço, esquerda moleque. pro fundo do gol. No segundo, ele domina dentro da área e bate com categoria, tirando do goleiro para fechar a vitória do Palmeiras Acabou com por o River 3-0 e colocar o time brasileiro na final da Libertadores. Na final, o Palmeiras vence o Deportivo Cali nos pênaltis e consegue o título inédito da competição. E Alex, aos 21 anos, é eleito Então quer dizer que nessa época o Palmeiras não tinha nenhuma Libertadores e o Alex ganhou a primeira Libertadores pro Palmeiras, mano. Caraca, o cara é muito bravo, na moral. melhor jogador da América do Sul, segundo o jornal É o País. E logo depois, ele conquista a América novamente, agora com a seleção brasileira, vencendo a Copa América disputada no Paraguai. E se na Copa América ele não foi peça fundamental na equipe, no mês seguinte, na disputa da Copa das Confederações, ele acaba marcando 4 gols e dando 2 assistências em 5 jogos. Pena que o título não veio. O Brasil perdeu a final para o México por 4-3. Ainda nesse ano, pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que ficou marcado foi quando ele enfrentou outro jovem talentoso que também vestia a camisa 10 de seu clube e que era seu parceiro de seleção. Que geração do futebol brasileiro. O Palmeiras de Alex atropelou o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, 6-0, com 2 golaços de falta do camisa 10 da equipe alviverde, que ainda deu uma assistência no jogo. Ronaldinho, inclusive, já disse em entrevista que Alex foi um dos melhores e mais inteligentes jogadores que ele já jogou. E após conquistar a América por 2 vezes, Alex quase conquistou o mundo. Ele fez 2 gols, mano. No final desse ano, o Palmeiras foi 2 gols de falta em cima do time do Ronaldinho. Caraca, sou muito bom. Enfrentar o Manchester United pela Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da época. O Palmeiras estava jogando muito e Alex até chegou a marcar. Porém, o Bandeirinha assinalou o impedimento do camisa 10, que parecia estar em posição legal. O Manchester acabou marcando em uma falha do goleiro Marcos e ficou com o título. No início de 2000, o Brasil iria disputar o pré-olímpico jogando em casa, e mesmo já frequentando a seleção principal, Alex e Ronaldinho Gaúcho foram convocados por Luxemburgo, que era o treinador tanto da seleção principal quanto da seleção olímpica. E após a goleada por 9-0 em cima da Colômbia, o Brasil iria enfrentar a Argentina de Riquelme, Aimar, Cambiasso e Saviola no primeiro jogo do quadrangular final. A Argentina saiu na frente, mas o craque da camisa 10 da seleção brasileira fez um golaço. Com um lindo corte, deixou o Cambiasso no chão e de fora da área bateu por cobertura, empatando o jogo para o Brasil. Ronaldinho Gaúcho fez mais 3 gols e o Brasil venceu o jogo por 4-2. E depois de vencer o Chile e empatar com o Uruguai, o Brasil ficou com o título do torneio e garantiu a vaga nas Olimpíadas de Sydney. Enquanto ainda festejava com a seleção, Alex recebe uma ligação de Filipão, pedindo para ele voltar ao Palmeiras antes do combinado. O jogador teria um período de folga após o pré-olímpico, e o Palmeiras iria enfrentar o Corinthians pelo torneio Rio-São Paulo, e uma vitória deixaria o time de Filipão muito próximo da classificação. Então, somente 3 dias após conquistar o título com a seleção, lá estava Alex, com a camisa 10 do Palmeiras, para enfrentar o Corinthians no Morumbi. Ele marca os 3 gols da vitória palmeirense por 3-1 sobre o rival. No final do jogo, Felipão abraça Alex e diz: "O que se faz por mim hoje, vale para sempre." O Palmeiras avançou e chegou à final da competição, onde Alex deu 2 assistências na goleada por 4-0 em cima do Vasco de Romário e Edmundo, e conquistou mais um título. E na Libertadores daquele ano, ele ajudou o Palmeiras novamente a chegar à final da competição. O adversário dele botando o chinelo, o Edmundo e o Romário, mano, na moral. Era o Boca Juniors, que também tinha um jovem meio-campo, camisa 10 e muito habilidoso. Alex e Riquelme são ícones de uma geração de futebol de Brasil e Argentina. Clássicos camisas 10, que parecem que cada vez mais estão em falta no futebol.
E após 2-2 na La Bombonera e 0-0 no Morumbi, a disputa do título novamente foi para as penalidades. Alex foi o primeiro a bater e converteu sua cobrança, mas o goleiro Córdoba acabou brilhando, defendeu 2 cobranças e o título ficou com a equipe argentina. Menos de um mês depois, Alex voltou a enfrentar os argentinos, agora pela seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E vestindo a camisa 9, ele abriu o placar na vitória por 3-1 no Morumbi. Vampeta fez os outros 2 gols brasileiros Olha o no Vampeta jogo. fazendo Se gol. destacando no futebol brasileiro e sul-americano, era questão de tempo para Alex migrar rumo ao futebol europeu. O Parma, que na época era bicampeão da Copa da UEFA, tinha um grande time, com jogadores como Buffon, Cannavaro, Thuram, Veron e Crespo, e estava com os cofres cheios, graças à parceria com a Parmalat. Só bons jogadores. Um bom destino para um dos melhores e mais promissores jogadores do Brasil e da América do Sul iniciar sua trajetória na Europa e dar sequência à sua carreira. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Parma fechou a contratação de Alex por 15 milhões de dólares e 7 anos de contrato. Não, bastante, hein? O jogador tinha direito a 15% do valor da negociação. O brasileiro começou a achar estranho quando a Parmalat pediu para ele abrir uma empresa no Uruguai para receber o valor, que iria ser parcelado em 3 pagamentos. Inclusive, se você também deseja ganhar em dólares e ainda por cima poder trabalhar de onde quiser e quando quiser, tendo mais liberdade de tempo, clica aqui no link que está fixado nos comentários para saber mais. Outro fato que chamou a atenção do brasileiro é que chegando na Itália não havia ninguém para o recepcionar. Uma das maiores promessas do futebol sul-americano, titular da seleção brasileira, e não havia ninguém para recebê-lo, é no mínimo estranho. Alex então vai para o clube, faz os exames e é comunicado que por conta do excesso de estrangeiros, o clube não iria contar com ele e iria emprestá-lo ou para o Hellas Verona ou ao Napoli, ambos na 2ª divisão do campeonato italiano. Se ele fosse pro Napoli, era bom. Recusa a proposta. Nisso, Abel Braga, que estava no Olympique de Marseille, tenta levá-lo, e o Deportivo La Coruña, que tinha ótimo histórico com craques brasileiros, também estava lá. Os italianos negaram negociar com os 2 clubes. Caraca! O fato é que depois descobriram que a transação fazia parte de uma lavagem de dinheiro. Ele então tenta voltar ao Brasil, e a primeira opção do meia era voltar ao Palmeiras. Mas o Parma se recusa a emprestá-lo a um clube que tinha acabado de encerrar a parceria com a Parmalat. Nossa, ele então liga mano, para Mustafa, presidente do Palmeiras, e explica a situação. Coitado. Porém, o presidente fala para o jogador: Alex, não dá. Não posso arranjar uma briga com a Parmalat. Se eles aí não querem, a gente aqui também não pode. Não tem como a gente entrar em acordo. Tentando arrumar um clube para voltar ao Brasil, eis que aparece a figura de Eurico Miranda, que estava na Europa, e a possibilidade de um empréstimo ao Vasco. Porém, ao chegarem no hotel para a reunião, o presidente da Parmalat, ao avistar Eurico, diz: esse cara me deve dinheiro, não vou negociar com ele. E então aparece o Flamengo, e eles acertam o empréstimo de Alex. Mas antes de se apresentar ao time carioca, ele vai para a disputa das Olimpíadas em Sydney. Pressionada pela busca de conquistar a primeira medalha de ouro na história do futebol brasileiro e pela traumática derrota para a Nigéria na semifinal nas Olimpíadas de 96, a seleção que tinha Alex e Ronaldinho Gaúcho como os craques do time não conseguiu demonstrar o mesmo futebol que jogou no pré-olímpico e acabou caindo nas quartas de final para a seleção de Camarões, que venceu a partida de Camarões, um gol de ouro no segundo tempo da prorrogação, mesmo com 2 jogadores a menos. O fato é que aquela seleção tinha vários problemas entre a... 2 jogadores a menos da galera do Brasilzão. Caraca, que é isso? Ainda era treinado pelo Luxemburgo. Ih, loucura, doido. Comissão técnica, fora a desorganização interna e na preparação para as Olimpíadas. E no vestiário após a eliminação, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o chefe da delegação apareceram e começaram a cobrar os jogadores. Até que Alex não concordou com algumas declarações, bateu de frente com eles e respondeu ao chefe da delegação: temos consciência que isso aqui vai mudar a carreira de muita gente. É uma geração boa que, de repente, vai ficar no meio do caminho por causa desse resultado. Agora, o que não pode é o senhor vir falar esse monte de absurdo, se o senhor não viu nada. O senhor vivia bêbado. Aliás, deve estar bêbado até agora. Alex até teria sido alertado que essa discussão poderia prejudicar sua carreira na seleção, mas depois desse episódio o meia foi convocado várias vezes e ele nunca declarou que acha que o fato pode ter atrapalhado sua vida na seleção. Após as Olimpíadas, ele chega ao Flamengo, que montava um grande time com as chegadas de Gamarra, Denilson, Edilson, a um time que já tinha Atirson, Petkovic e Adriano vindo da base. Porém, não deu certo. Ele jogou somente 12 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 3 gols.
No final do ano, o presidente do Palmeiras entra em contato com o Alex, dizendo que estava montando um time para 2001 e que ele iria se resolver com a Parmalat e Alex se resolveria com o Flamengo caso aceitasse. Ele então aceita e faz um acordo para rescindir o seu contrato com o Flamengo, e somente após 45 dias ele deixa a Gávea para voltar ao Palmeiras. Chegando no Palmeiras, chega a notícia para ele que o atual treinador Marco Aurélio não o queria no elenco. Fala sério, mano, que é isso? Demitido. Com isso, começaram a surgir os boatos no clube, que Alex, com outros jogadores, pediram a cabeça do antigo treinador. Fato que nunca aconteceu, segundo o Meia. Nesse período, chega o vencimento da segunda parcela do pagamento do Parma, porém os italianos se negaram a pagar e falaram que se Alex quisesse receber, teria que entrar na justiça. Ele então rompe com o Palmeiras, encerrando sua segunda passagem no clube. Nossa, que bagunça de correira. 21 assistências em 60 jogos. Mas em vez de se apresentar ao Parma, ele entra na Justiça Comum do Brasil e consegue uma liminar, o autorizando a assinar com qualquer clube. Ele então volta ao presidente do Palmeiras, comunicando que poderia assinar com o clube, mas Mustafa novamente recua e diz que dessa forma ele não poderia assinar com o jogador e que não iria entrar na briga dele com a Parmalat. Nesse meio tempo, Alex se junta à seleção brasileira para ir à Copa América de 2001, que iria ser disputada na Colômbia. Por causa de uma guerra civil que acontecia no país, as seleções do Canadá e da Argentina decidiram não participar do torneio. Mauro Silva, eu não sabia dessa capitão não. da seleção brasileira, também decidiu não viajar para a Colômbia, como forma de protesto aos organizadores, e tentou convencer a seleção a não viajar. Se há uma semana atrás a Colômbia não reunia as condições para realizar a competição, então por que agora, uma semana depois, tem as condições? Eu gostaria que alguém pudesse me explicar isso. Mas a seleção acaba indo para a Colômbia, e a Copa América para o Brasil foi um fiasco. A seleção foi eliminada por Honduras nas quartas de final. Nossa, mano, outra seleção pequena, sendo mano. Um dos piores capítulos da história da seleção até então. De volta ao Brasil, Cruzeiro. Alex acaba acertando com o Cruzeiro, que aceita a situação do jogador de jogar com a liminar concedida na justiça. Porém, o Meia joga o Campeonato Brasileiro de 2001, tendo que lidar com o problema com a Parmalat. Ele chegou a ter a liminar cassada momentos antes de entrar em campo, durante o aquecimento em um confronto contra o Guarani. Até que em novembro, chega uma notícia que deixaria o craque sem chão. Alex recebe uma suspensão da FIFA, que alegava que o jogador tinha 2 contratos. Então ele se desespera. Em um ano ele passava de um dos melhores jogadores da América do Sul, titular da seleção brasileira, a um jogador banido pela FIFA. Eles tentaram destruir minha carreira de todas as maneiras possíveis, mas eu me mantive de pé e venci a batalha legal. Eu era um jovem de 23 anos enfrentando uma multinacional. Fui ameaçado várias vezes pelos advogados deles, disse Alex em uma entrevista em 2016. Uma reunião com o jogador, a FIFA e o Parma é agendada para janeiro de 2002 para resolverem sua situação, e dias antes da reunião, ele recebe um telefonema do Cruzeiro, dizendo que não precisaria se reapresentar para a temporada, pois eles iriam rescindir o contrato. Ele estava há 6 meses da Copa do Mundo, sem clube e precisando resolver sua situação na FIFA. Na reunião, os diretores do Parma, que já não eram os mesmos que o contrataram, concordam em pagar a dívida a Alex e dão a ele 2 opções: ou ser emprestado à Udinese ou voltar ao Brasil. Udinese, Alex então liga para Felipão, que era o técnico da seleção, e pergunta para ele o que ele achava melhor para o Meia, visando a Copa do Mundo. Felipão então diz que a melhor opção era voltar para o futebol brasileiro. O jogador então fala com Luxemburgo, que era o atual treinador do Palmeiras, e explica sua situação. Eles então vão ao presidente do clube e fecham um acordo até a Copa do Mundo. Ele inicia então sua 3ª passagem no clube paulista. E foi nesse período em que ele marca aquele gol antológico contra o São Paulo no Morumbi. Ele recebe a bola e no primeiro toque já domina chapelando o zagueiro. No segundo toque, com extrema categoria, com a parte de fora do pé, chapela também Rogério Ceni. Caraca! E completa pro fundo do gol sem deixar a bola cair. Meu Deus, que golaço! Não se render ao talento de Alex. Rivelino, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, fazia a transmissão do jogo e comentou: Esse Rivelino, você é gênio, né? É gênio, a gente sabe. Alex, um gol que pode valer a vaga dele para a Copa do Mundo. Parecia que era o carimbo de Alex para a Copa do Mundo. Mas não. Um pouco mais de um mês depois, saiu a tão esperada lista de Felipão para a Copa do Mundo de 2002. E para surpresa de muitos, Alex não estava na lista. O camisa 10, que participou de praticamente toda a preparação para a Copa, ficou de fora do Mundial. É verdade que ele disputava a posição com grandes nomes como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Paulista, Denilson,
Mas Felipão decidiu dar vaga até a Kaká e Kleberson, que tinham participado somente de alguns amistosos meses antes da convocação do... Ele poderia ter deixado o Kleberson de fora, pô. Deixava o Kaká lá ser convocado e levava o Alex, mas deixava o Kleberson de fora. Na moral, o Kleberson fraco, só. Qual é, mano? O Alex é craque, mano. Poxa, como é que ele não levou ele pra Copa de 2002, na moral? O que é o camisa 10 do Palmeiras. Como se não bastasse, o técnico ainda teve uma nova oportunidade de levar Alex para a Copa. O volante Emerson se machucou um dia antes da estreia do Mundial e foi cortado, abrindo assim mais uma vaga no time. Mas Felipão chama o meia Ricardinho do Corinthians e novamente deixa Alex de fora. Na cabeça de Alex, além da tristeza de ter ficado de fora de uma Copa do Mundo, fica a lembrança daquela frase de Felipão, quando o técnico ainda dirigiu o Palmeiras depois do clássico contra o Corinthians. O que se faz por mim hoje, vale para sempre. Ah, pá. Felipão é mal, hein? Após a não ida para a Copa do Mundo, Alex se apresenta novamente ao Parma e finalmente faz uma pré-temporada com a equipe italiana e até participa de alguns jogos. O treinador até diz a ele que, se dependesse dele, Alex permaneceria no clube, mas como tinha uma posição contratual entre o jogador e o clube, ia ser difícil ele permanecer no elenco. Alex então acerta sua rescisão com o Parma e volta ao Brasil. Na sua mão, duas propostas, uma do Grêmio de Tite e outra do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo. O meia já estava certo em ir para o Grêmio, pois não queria voltar ao Cruzeiro, clube que o dispensou por telefone meses atrás. Verdade. Porém, uma ligação do técnico, que foi o primeiro a dar oportunidade para ele na seleção e o trouxe para o Palmeiras antes da Copa, faz o craque mudar de ideia. Luxemburgo é sincero com Alex e diz que ninguém queria o meia lá, mas que ele confiava no jogador e que ele iria ser importante para o time que estavam montando. Alex então aceita o pedido de Luxemburgo e viaja rumo a Belo Horizonte. Chegando lá, ele vai à Toca da Raposa e sua esposa fica no hotel. Quando ele volta, ela entrega um papel em suas mãos. Ela assistiu todos os programas esportivos enquanto Alex estava no centro de treinamento e anotou todas as críticas que os jornalistas estavam fazendo à sua contratação, além de pesquisas com o público que mostravam grande rejeição da torcida à sua chegada. E disse para ele: prove que todos estão errados. Mal sabiam eles que somente alguns meses depois de ter passado pela maior frustração de sua carreira, Alex estava prestes a fazer o melhor ano de sua carreira. Em 2003, ele marcou 39 gols e deu 39 assistências no ano, e foi o principal nome do time que conquistou a tríplice coroa, sendo campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E algum tempo depois, iria se tornar ídolo na Europa, com direito à estátua na frente do estádio em sua homenagem. Mas isso é assunto para outro vídeo. E para você, Alex foi o jogador mais injustiçado da história? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal. Verdade, galera, se o Alex não tivesse tanto problema assim de contrato com o time, de rescisão, com briga na justiça e tal, pra ganhar, pra receber salário, que era do direito dele, se não tivesse acontecido essas brigas e tal, um monte de coisas que acabaram atrapalhando a carreira dele, de certo modo, ele poderia ter ido pra Europa, poderia ter jogado no Barcelona, ele poderia ter jogado no Real Madrid da vida e teria sido muito, muito maior do que ele foi, né? Para falar a verdade. Ele sabe que ele foi pro Fenerbahçe, jogou muita bola lá, virou ídolo de lá, na verdade, né? A gente viu até que foi mostrado aí no vídeo que a gente reagiu aqui, que tem até uma estátua dele na frente do Fenerbahçe pra vocês verem o tanto que ele é ídolo lá na Turquia, né? Então é um cara que é muito bom, mano, muito bom. Se você estiver curioso pra ver alguns skills dele, aqui no canal tem uns skills que eu já fiz aqui, dos maiores momentos dele na carreira dele, pelo Fenerbahçe, pelo Curitiba e pelos outros clubes a qual ele jogou. Mas é um cara que no futebol brasileiro, galera, ganhou muita coisa jogando aqui no futebol brasileiro. Também ganhou muita coisa na Turquia. Também ganhou alguns títulos pela seleção brasileira, uma pena não ter ido pra Copa de 2002, que poderia ter ido, que era um cara que tinha muito potencial pra brilhar por lá. Mas é isso, aconteceu isso aí na carreira dele, mas mesmo acontecendo várias coisas pra ele não conseguir ser gigante, ele acabou sendo um grande jogador, um gigante mesmo, jogador aí dessa geração de ouro que o Brasil teve aí alguns anos atrás. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo, é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!